Estamos de volta com o Jornal das 6, 18 horas e 24 minutos. Nós estaremos falando agora, ao vivo, sobre o direito à educação inclusiva, que ainda gera muitas dúvidas entre pais, responsáveis e até instituições de ensino. Questões como matrícula de crianças e adolescentes com deficiência, autismo, plano educacional, individualizado, direito a acompanhante especializado e proibição de cobranças de taxas adicionais continuam sim sendo motivos frequentes de conflitos e denúncias. E para esclarecer o que diz a lei e orientar famílias e instituições, o Jornal das 6 recebe hoje Rogério Almeida, advogado especialista em direito da família e sucessões e terapeuta holístico, que atua diretamente na defesa de direitos e no cuidado integral das pessoas. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 6. Boa noite a todos vocês que fazem a Rádio Clube e a todos os ouvintes. Muito boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal das 6 para esclarecer mais sobre essas dúvidas. Exatamente. Doutor Rogério, muitas famílias, vamos falar sobre direito à matrícula, né? Sem discriminação, aproveitando esse momento agora de volta às aulas, que muitos pais procuram outras instituições ou primeiro momento, né, do período escolar dos filhos. Muitas famílias ainda enfrentam resistências de escolas no momento da matrícula de crianças com deficiência ou com autismo. O que a legislação brasileira garante sobre o direito à matrícula e o que é considerado prática ilegal por parte das instituições de ensino, que você poderia estar destacando? Bem, a nossa Constituição Federal de 1988, ela é bem clara. A educação é um direito de todos, é um dever do Estado, da sociedade e da família garantir que todos tenham acesso à educação. E as pessoas com deficiência não podem estar à margem disso, elas têm esse direito também. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz claramente que todas as pessoas com deficiência, quer sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos, que precisem ou que necessitem estudar, eles devem ter esse direito à educação. E ela deve ser inclusiva. O que quer dizer isso? Todos em sala de aula aprendendo. Com toda certeza. Rafael? Doutor, assim, quais são os principais avanços legais conquistados aqui no Brasil nos últimos 10 anos em relação à área da inclusão escolar? Bem, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que ela traz artigos, principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantem e trazem uma clareza sobre os direitos à educação que as pessoas têm. Elas trazem leis mais específicas, tipo assim, a recusa indireta. Olha, nossa escola não está preparada, nós não temos ainda um grupo pedagógico para atender a pessoa com deficiência. Eu sinto muito. Olha, nós não temos vagas para pessoa com deficiência. Isso é a negativa indireta. Outra, olha, nós temos que ter muitos laudos. Começa a exigir muita coisa, né? E diz, olha, você vai ter que pagar taxas extras, você vai ter que pagar uma pessoa de apoio. Começa a colocar burocracias no meio para, indiretamente, dificultar ou negar essa matrícula. Porque ele sabe que é crime, a escola sabe que é crime fazer essa negativa direta. Então, começa a colocar dificuldades. Essa conversa de que nós não estamos prontos, olha, nós não temos vagas. Quando diz não temos vagas, que aí é um dos maiores problemas, não tem vaga para ninguém. Nem para um aluno típico ou um aluno atípico. E isso precisa ser, eu diria assim, investigado, né? Precisa dar a certeza. E se essa negativa indireta ou direta acontecer, pede para formalizar. Ah, tá bom, não tem a vaga, então, por favor, formalize essa negativa. Muitas escolas não vão fazê-lo. Então, você Doutor, pega um e-mail ou você um WhatsApp. Tem muitas escolas que começam o processo de matrícula por WhatsApp. Né? Além
Além de, se você for ver, a propaganda está aí, né? Dizendo que tem vagas abertas, e aí precisa pegar todo esse conjunto de provas para depois ir buscar o direito. E se tiver dúvida, vamos esclarecer se tem ou não tem a vaga para aquele aluno. Doutor Rogério, é um caso até próximo a mim, que eu gostaria até de relatar. Muitas escolas até têm adaptações para essas crianças atípicas, mas não tem a capacitação dos profissionais. Muitas, mas não generalizando. Tem um caso próximo a mim de uma criança com autismo, com laudo de autismo, que chegou na instituição, ficou durante 1 ano. Mas durante esse processo de 1 ano, os pais tiveram que retirar do colégio e fazer a migração para um outro colégio justamente por conta disso. A escola estava adaptada a recebê-lo, mas os profissionais não estavam capacitados a ensiná-los, a tratá-lo de uma maneira diferente, especial. Obviamente, todos estão ali com os mesmos direitos, todos precisam ser tratados iguais, mas uma atenção especial ou redobrada para certos tipos de cuidados. Isso é muito complexo, eu vou dizer por quê. A escola diz, eu vou cumprir a lei, e aí matricula o aluno, mas não capacita os professores. A primeira coisa que um pai, uma mãe, os cuidadores de uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência, é que o plano pedagógico especializado, individualizado, seja apresentado pela escola. Então, a escola tem que apresentar esse plano. E esse plano, é interessante que ele seja discutido com os pais. Se os pais eles conseguem um suporte de pedagogos, ele também leva esse plano para psicopedagogos, neuropedagogos, para psicólogos, para que juntos, a 4 mãos, possam aprovar esse plano. E tem que ter muito diálogo, muito acompanhamento, porque só matricular não adianta. E fica uma situação que o aluno, a escola diz assim, olha, não dá para o aluno passar a manhã toda não, vamos deixar ele aqui só 1 hora, 1h30, 2 horas. Olha, você tem que ficar aqui perto, porque se precisar de alguma coisa, você papai, você mamãe, você tem que estar aqui, você tem que vir. Isso já são sinais em que a luz amarela, a luz vermelha precisa acender, os pais precisam ficar atentos. Então, a escola tem que estar assim preparada. Aí diz, se isso acontecer, é importante que, se for criança ou adolescente, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, se for escola pública, ou o Ministério Público, sejam acionados para que uma inspeção seja feita. Por quê? Porque a lei é bem clara. A escola tem que preparar profissionais para fazer o acompanhamento pedagógico para essa criança para que esse aluno seja efetivamente incluído na educação. Eu acho que eles poderiam já, quando for contratar um professor para uma instituição, para uma escola, já preparar para receber casos de alunos especiais, né, como a gente pode falar. Quando o aluno ele tem direito a um acompanhante ou mediador escolar, doutor? Bem, quando o plano pedagógico ele é elaborado junto com os pais e fica bem claro que ele vai precisar desse acompanhante. Agora, não pode cobrar taxa extra por isso, né? Quando é um acompanhamento terapêutico, aí sim, quem são os acompanhantes terapêuticos? São os profissionais da área de saúde. Aí é importante que os pais ou o plano de saúde possam dar esse suporte, até porque depois do imposto de renda, se for feito... E esses profissionais, doutor, eles são uma obrigação da escola ou da família? Plano pedagógico e apoio mediador é escola. Escola. Agora, acompanhamento terapêutico, são os profissionais de saúde. Já tem escolas especializadas que têm, né, esses profissionais. As outras escolas do ensino regular, entre aspas, ainda não alcançaram esse nível. O ideal é que todos alcancem esse nível. Então, precisa ter ali muito diálogo, muita compreensão entre as duas partes, para separar o que é apoio, o que é mediação e o que é um acompanhamento terapêutico.
Uma dúvida muito comum entre os pais é sobre cobranças extras. A escola pode cobrar taxa adicional, ou como você mesmo mencionou anteriormente, mensalidade diferenciada ou qualquer valor a mais por atender um aluno com deficiência? Eu acho que isso é importante para os pais que estão... E que também creio que seja uma dúvida para os pais que estão ouvindo. Não pode cobrar. A escola tem que fazer todo o levantamento dos seus custos e diluir nas receitas que vai ter das matrículas e das mensalidades escolar. Tem que ter um plano pedagógico e financeiro de custos bem feito para que possa fazer essa diluição para justamente não cobrar. E essa cobrança, ela representa o quê? Discriminação, uma conduta discriminatória. Doutor, como é que as escolas elas podem se adaptar para receber esses alunos com diferentes tipos de deficiência, como a física, a intelectual e a sensorial? Precisa ter um corpo de profissionais que seja gabaritado. Precisa ter psicólogos, pedagogos, precisa ter acompanhamento terapêutico. A escola pode ter, sim, acompanhamento terapêutico para acompanhar a dinâmica e o desenvolvimento no geral nas salas de aula. E tem que ter um corpo de professores, tem que ser capacitado. Não adianta a escola abrir matrícula e não abrir os olhos para o descumprimento da lei. Porque aí vão começar reclamações dos pais, eles vão para as redes sociais e vão reclamar, eles vão para o Ministério Público, a sociedade vai se mobilizar e essa escola vai perder, eu diria assim, pontos nesse ranking, né? Nesse ranking de qualidade de educação.